Você está com certeza vendo isto por aí. Nuvem de gafanhotos, praga ainda pouco conhecida, exige monitoramento e preocupa autoridades no Brasil. Nuvem de gafanhotos está a 130 quilômetros do Brasil e do Uruguai, diz governo da Argentina. Ou ainda, Brasil elabora protocolo e pretende usar aviões para combater nuvem de gafanhotos. Em tempos de coronavírus, em que 99,9% da mídia só falam nisso, uma notícia alertando que uma nuvem de gafanhotos estava devorando lavouras de milho na Argentina tomou conta das redes sociais no Brasil e no restante da América do Sul. E a Rural Business, que é uma agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, joga um questionamento no ar. Qual praga é pior? A de gafanhotos ou a da mídia especulativa? Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. É importante observar que não é a primeira vez que isso acontece. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina, conhecido como Senasa, nos anos de 2017 e 2019, também houve invasão de gafanhotos na Argentina, com as nuvens entrando pelo Paraguai, exatamente como agora. E apenas para constar, a Rural Business foi investigar o que aconteceu com as lavouras argentinas nestes anos, saber quais foram os danos possivelmente causados pela praga de gafanhotos para a agricultura, deste que é um dos maiores produtores de soja e milho do mundo, responsável por praticamente a metade das exportações de óleo e farelo do planeta. E o que descobriu merece ser mostrado e replicado nestes tempos de pânico desenfreado e muita ciência de nível ralo sendo explorada pela mídia. Então, antes que muitos por aí inflacionem o comércio de raquete elétrica na esperança de matar gafanhoto com uma mão e coronavírus com a outra, vamos aos fatos. Em 2017, a Argentina colheu 55 milhões de toneladas de soja, menos que nos 2 anos anteriores. Mas não por qualquer crise sanitária. Isso aconteceu porque os produtores derrubaram a área de plantio de soja para investir no milho, tirando dos campos, naquele ano, 41 milhões de toneladas do cereal, como demonstrado pelo gráfico da esquerda, algo jamais visto antes. A produção de trigo também foi histórica em 2017, chegando à marca de 18,4 milhões de toneladas, segundo melhor resultado de todos os tempos. Em 2019, outro ano em que o Senasa diz que houve infestação de gafanhotos na Argentina, milho e trigo voltaram a renovar recorde de produção, como destacado pelo gráfico azul à direita, com colheita de 51 e 19 milhões e meio de toneladas, respectivamente. Enquanto a soja, que viu a área de plantio atingir um dos menores níveis em uma década, rendeu ainda assim mais de 55 milhões de toneladas e confirmou o terceiro melhor resultado de todos os tempos. Aí você pode perguntar, quer dizer que a Rural Business afirma que não haverá perdas e que tudo não passa de mera especulação da mídia? Não, longe disso. O gafanhoto tem sim um alto potencial destrutivo, por ser uma praga migratória, que não reconhece limites ou fronteiras e pode, em apenas um dia, viajar até 150 quilômetros e atravessar de uma província para outra, de um estado para o outro ou mesmo de um país para outro, como está acontecendo neste momento na fronteira entre Argentina, Paraguai e Uruguai, colocando os produtores do Rio Grande do Sul em alerta máximo. Mas a Rural Business lembra que este é um inseto que não afeta a saúde de pessoas ou animais, pois se alimenta apenas de material vegetal e não é vetor de nenhum tipo de doença. Pode afetar diretamente a atividade agrícola e apenas indiretamente a atividade pecuária, já que se alimenta de forrageiras e causa danos à vegetação nativa. Além disso, especialistas no assunto ressaltam que é importante observar que todos os fenômenos que acontecem na natureza, sejam químicos, físicos ou biológicos,
levam muitos a acreditar que serão constantes e que vieram para ficar, o que não é verdadeiro. Muitas vezes, esses acontecimentos são cíclicos e recorrentes na história da humanidade. O próprio Ministério da Agricultura diz em nota que esta praga, gafanhoto, está presente no Brasil desde o século XIX e já causou grandes perdas às lavouras de arroz na região sul do país, nas décadas de 1930 e 1940. No entanto, a Rural Business alerta que isso não significa que voltará a causar danos na atualidade, mesmo que as imagens que correm pela internet assustem muita gente e deem espaço para especuladores usarem o tema para melhorar suas margens de lucro no agronegócio. Segundo nota oficial do Senasa, lá da Argentina, está sendo realizado um trabalho conjunto entre o órgão e a Diretoria de Produção Vegetal da província de Corrientes, com o acompanhamento do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, o INTA, e até agora não houve danos às plantações na província. Um dado relevante que vem sendo deixado de lado pela mídia sensacionalista, aquela que adora tocar terror na população, ávida por qualquer notícia que tente tumultuar mercados ou o próprio desenvolvimento do novo Brasil. A população de gafanhotos ainda permanece alta na Argentina. Em razão disso, o Ministério da Agricultura aqui do Brasil emitiu uma nota alertando para os riscos, sobretudo com a fronteira do Rio Grande do Sul, mas avisa que a praga deve seguir em direção ao Uruguai e não ao Brasil. Segundo a Coordenação Geral de Proteção de Plantas, as autoridades fitossanitárias brasileiras estão em permanente contato com seus pares argentinos, bolivianos e paraguaios por meio do Grupo Técnico de Gafanhotos do Comitê de Sanidade Vegetal, COSAV, o que tem permitido um acompanhamento do assunto em tempo real, com o objetivo de adotar as medidas cabíveis para minimizar os efeitos de um eventual surto da praga no Brasil. Os fatores que levaram ao ressurgimento desta praga em sua fase mais agressiva podem estar relacionados a uma conjunção de fatores climáticos, como temperatura, índice pluviométrico e dinâmica dos ventos. Entramos em contato com um especialista em clima, o professor doutor Ricardo Augusto Felício, meteorologista. E o que ele nos disse foi o seguinte: de fato, a ação de gafanhotos remonta a tempos imemoriais da história do homem. O planeta passa por uma crescente abundância vegetal, conforme mostram estudos de satélites realizados com dados desde o início dos anos 1980. Essa abundância vegetal é verificada tanto na vegetação nativa como agrícola, com a leve elevação de CO2 na atmosfera por causas naturais e não antrópicas. Isso age como fertilizante natural para as plantas. Com a abundância vegetal, também podemos ter leves surtos de pragas que aproveitam da situação propícia para se desenvolver. As questões de clima que favorecem isso só podem ser vistas em aspecto regional, passíveis de uma variação de um ano para outro. Em outras palavras, seriam como diversas chaves de fatores que se ligam e desligam ano a ano, ou em um pequeno período. Algumas devem ter dado resposta positiva, em que ocasionalmente ocorrem fenômenos na esfera biológica, como parece ser o caso atual. Resumo da ópera para os inocentes ou oportunistas de mercado: não seremos devorados por gafanhotos espaciais, diz o especialista. Os gafanhotos vistos na Argentina são da espécie Isquiocerca cancellata, conhecida popularmente por gafanhoto migratório sul-americano, que tem como característica o hábito de comportamento coletivo, se deslocando em massas migratórias. É claro que existe a possibilidade, entenda bem, existe a possibilidade de alguns danos em áreas agrícolas do Rio Grande do Sul, caso esses gafanhotos entrem mesmo no estado. Mas veja, ainda não entraram. E o Ministério da Agricultura já avisou que está monitorando e que vai tomar todas as providências cabíveis caso isso aconteça nas regiões de fronteiras com o Brasil. Portanto, deixe de espalhar mais terror nas mídias sociais. Chega de pânico. Isso faz mal para o seu negócio, para o seu bolso e para o agronegócio do Brasil. Avante mercado do milho deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business?
Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.